Cobras são alguns dos predadores mais temidos na Terra. Com seu veneno e ataques silenciosos, a maioria dos animais fica bem longe. Mas nem todos. Algumas criaturas revidam, e elas não apenas sobrevivem, elas vencem. Desde pássaros que atacam sem medo, até o corajoso mangusto que enfrenta cobras, esses animais não recuam. O que os torna tão audaciosos? Como eles derrotam um dos caçadores mais mortais da natureza? Vamos descobrir. Número 20. Mangusto. Cobras dominam com veneno, silêncio e velocidade. Mas há um animal que não se importa. Um que aprendeu a vencê-las. O mangusto pode parecer um pequeno carnívoro sem nada de especial, mas é um dos lutadores de cobras mais destemidos do reino animal. Sua velocidade e reflexos os tornam oponentes perigosos. Em batalha, eles se movem para frente e para trás, tão rapidamente que é difícil para a cobra dar um golpe certeiro. Suas mandíbulas são fortes, e suas peles são grossas o suficiente para oferecer alguma proteção contra presas. O que torna os mangustos ainda mais perigosos é o quão inteligentes eles são em uma luta. Um mangusto não ataca em qualquer lugar. Ele mira na parte de trás da cabeça da cobra. Essa área, se atingida corretamente, pode terminar a luta em segundos. Os mangustos também usam movimentos para confundir as cobras. Eles mantêm a cobra em dúvida, esgotando sua energia enquanto permanecem fora de alcance. E quando são mordidos, raramente é o fim para eles. Os mangustos são feitos para lidar com veneno. Seus corpos produzem uma glicoproteína especial que se liga às proteínas tóxicas do veneno, impedindo que ele se espalhe. Isso significa que uma mordida que poderia matar outro animal nem sempre os deterá. O que é ainda mais impressionante é como eles passam essa habilidade adiante. Os adultos treinam seus filhotes através de passos cuidadosos. Primeiro com cobras mortas, depois com cobras incapacitadas. Eventualmente, os filhotes enfrentam cobras vivas sozinhos. Quando estão crescidos, já viram o suficiente, praticaram o suficiente e estão prontos. Cobras podem ser temidas na natureza. Mas até elas sabem que quando um mangusto está por perto, é melhor seguir em frente. Número 19. Águia-cobra. A águia-cobra não está entre as maiores aves de rapina, mas impõe medo em toda a África Oriental, Ocidental e Meridional. As cobras são especialmente cautelosas com este caçador de olhos aguçados. Sua abordagem é rápida e repentina. Um segundo, o ar está parado. No seguinte, esta ave está mergulhando diretamente para baixo, rápida e implacável. Quando fixa um alvo, o resultado é quase sempre certo. As garras da águia são feitas para a força. Eles rasgam a pele dura e escamosa de uma cobra com facilidade. Levantar a cobra do chão parece ser sem esforço. Às vezes, a águia come enquanto desliza pelo céu. Outras vezes, ela retorna ao ninho, onde seus filhotes esperam. Nesses momentos, a cobra se torna nada mais do que uma refeição rápida. Sua aparência é distinta. Olhos amarelos brilhantes, um bico preto curvado e uma mancha cinza clara logo acima tornam a águia-cobra fácil de identificar. Mas o que a torna especialmente perigosa é o que protege suas pernas. Pele áspera e escamosa que impede que presas penetrem. Mesmo durante uma luta acirrada no chão, esta ave leva vantagem. Sua visão é extraordinária. Ela pode detectar movimento a mais de 1000 jardas de distância. Um leve movimento na grama é tudo o que precisa. E graças a uma pálpebra fina que remove a poeira dos olhos, sua visão permanece aguçada, mesmo em ventos fortes ou calor seco. Para uma cobra no chão, a águia-cobra é mais do que apenas um pássaro. É um sinal de que o fim está próximo. Número 18. Javalis selvagens. Não é o tamanho que torna este animal ousado. É a maneira como vê as cobras, não como ameaças, mas como alimento. A maioria das criaturas mantém distância quando avistam uma cobra. Não os javalis selvagens. Eles avançam em direção a elas. Pode parecer uma má ideia, mas os javalis selvagens são feitos para correr esse tipo de risco. O veneno de cobra pode machucá-los, mas não os derruba como faria com outros animais. Parte da razão é a pele grossa deles. É dura, áspera e apoiada por uma camada de gordura. Esse acolchoamento extra desacelera a velocidade com que o veneno se move pelo corpo deles. Isso lhes dá tempo, e eles o usam. Uma vez que uma cobra ataca, o javali não congela. Ele ataca de volta, morde, sacode e às vezes prende a cobra no chão. Suas mandíbulas são fortes e eles não param até que a cobra pare de se mover. Alguns até jogam a cobra como um brinquedo antes de comê-la. Para uma cobra, um javali não é apenas outro animal, é uma ameaça.
Com sua resistência, sua fome e a maneira como lutam, os javalis selvagens são um dos poucos animais que realmente procuram uma cobra em vez de fugir dela. Número 17. Linces. Há um som que significa perigo para a maioria das criaturas, mas para o lince significa que o jantar pode estar próximo. Linces e cascavéis se encontram mais frequentemente do que você pode imaginar. Ambos vivem em lugares secos e rochosos com bastante cobertura. Então, quando uma cobra avisa com seu rabo, não está apenas fazendo barulho, está revelando sua localização, e isso é tudo que um lince precisa. Este gato selvagem é rápido, leve nos pés e sempre alerta. Quando encontra uma cascavel, não avança de cabeça. Usa velocidade e timing. Os linces frequentemente batem na cabeça da cobra com uma pata pesada, forte o suficiente para atordoá-la. Esse golpe é rápido, quase rápido demais para se ver. Uma vez que a cobra está atordoada, as garras são expostas e a luta termina logo depois. Agora, o que também ajuda é o quão bem o lince vê à noite. Seus olhos têm uma camada especial atrás da retina que reflete a luz de volta através do olho. Isso torna sua visão noturna mais aguçada do que a maioria dos outros animais. Então, enquanto muitos predadores diminuem o ritmo à noite, os linces não. Eles se movem como se já soubessem onde tudo está. Cobras, mesmo as venenosas, não podem se esconder para sempre. Não quando um lince está por perto. Ele escuta, ele espera, então ataca. Honestamente, se você está impressionado com a inteligência e ousadia do lince, agora é um bom momento para clicar no botão de curtir. Isso ajuda o canal e nos diz que você quer mais conteúdo, como este. Além disso, vamos lá. Com que frequência você vê um gato enfrentando uma cobra venenosa? Número 16. Coiotes. O que parece ser um passeio é muitas vezes uma caça cuidadosa. E para as cobras, esse erro de julgamento pode custar tudo. Os coiotes têm a reputação de serem adaptáveis. Eles comem praticamente qualquer coisa que possam capturar ou encontrar. Isso inclui cobras, e não apenas as inofensivas. Até cobras venenosas como cobras e víboras acabam no cardápio. Na natureza, a sobrevivência depende do que você pode encontrar. E as cobras são frequentemente o alvo mais disponível. Os coiotes não têm medo de aproveitar essa chance. Eles não caçam cobras por acaso. Há um método nisso. Os coiotes usam uma técnica chamada mousing. Eles ficam completamente imóveis, ouvindo atentamente. No segundo em que ouvem o menor movimento, eles entram em ação. O salto deles é rápido e preciso. Quando a presa reage, já é tarde demais. O que torna esse movimento tão eficaz é a audição deles. Coiotes conseguem detectar sons minúsculos a distâncias impressionantes. Uma cobra pode achar que está segura, escondida sob a grama ou atrás de uma pedra. Mas um leve sibilo ou roçar nas folhas é suficiente para denunciá-la. Para um humano, o som pode ser quase imperceptível. Para um coiote, é um sinal claro. Essa mistura de paciência e precisão torna os coiotes uma verdadeira ameaça para as cobras. Enquanto a cobra acredita que está fora de vista, o coiote já está se aproximando. E uma vez que ataca, raramente há uma segunda chance. Número 15. A grande coruja das torres. Quando se trata de aves maiores das quais as cobras realmente deveriam ter medo, a coruja das torres está no topo da lista. Esta ave se move tão rápido e ataca com tanta força que as cobras mal têm a chance de reagir. Num momento, elas estão tomando sol ou rastejando pela grama. Em seguida, aquelas asas largas já estão estendidas acima deles, e não há nada que possam fazer. Um grande motivo pelo qual essas corujas são tão perigosas é por causa de suas garras. Essas garras não são brincadeira. Elas foram medidas para apertar com uma pressão entre 200 a 500 libras. Isso é suficiente para causar danos reais a um humano, quanto mais a algo como uma cobra. Quando essas garras se fecham, tudo acaba rápido. Esse poder bruto faz da coruja de chifre a um dos predadores mais temidos que existem. Elas não caçam apenas cobras. Rãs, roedores, insetos como escorpiões fazem parte da dieta da coruja. Se move e é pequeno o suficiente, é um alvo, e a coruja sabe como ir atrás de cada um de forma diferente. Ela caça com propósito e não perde tempo. O que é realmente impressionante é a rapidez com que fazem tudo isso. A maneira como voam e atacam é quase suave demais para perceber. Isso é parte do motivo pelo qual eles têm uma forte reputação na América do Sul e Central. Na verdade, são conhecidos como os raptores mais poderosos nessas regiões, com razão. Eles são feitos para voos silenciosos, garras firmes e mira perfeita. Número 14. Gaviões de cauda vermelha. Cobras gostam de ficar escondidas. Elas dependem de se misturar com o ambiente. Essa é a sua maior força. Mas os falcões, eles não precisam se esconder. Eles só precisam de uma visão clara e do momento certo. E quando se trata de timing, os falcões de cauda vermelha são profissionais. Essas aves estão por toda a América do Norte.
Você provavelmente já viu uma sem nem perceber. Elas ficam lá no alto, completamente imóveis. Postes de telefone, árvores altas, penhascos rochosos, é aí que eles acampam, observando tudo abaixo. Seus olhos conseguem captar o menor movimento, um movimento de cauda, uma leve mudança na grama. Quando avistam uma cobra, a caça começa. Antes que a cobra consiga se enrolar ou fugir, o falcão ataca. Suas garras afiadas se fecham com grande força. Às vezes, o impacto é suficiente. Se não, eles esmagam ou sufocam a presa até que ela pare de se mover. Acaba rapidamente. Em algumas regiões, as cobras são uma parte tão grande da dieta deles que representam mais de 40% do que comem. Isso diz muito sobre quão bons esses pássaros são em caçá-las. As cobras podem ser temidas por muitos animais, mas não por este. Falcões de rabo vermelho não hesitam. Número 13. Aranha de costas vermelhas. Você provavelmente não olharia duas vezes para algo do tamanho de uma unha. Mas, nas selvas da Austrália, até a menor criatura pode trazer sérios problemas para uma cobra. E desta vez, não é um pássaro, não é um lagarto, e não é algum mamífero selvagem. É uma aranha. As aranhas de costas vermelhas podem não parecer muito à primeira vista. Elas são pequenas, pretas e geralmente ficam sozinhas em cantos, galpões e arbustos. Mas não deixe que o tamanho delas te engane. Essas aranhas têm a reputação de serem uma das mais venenosas do país. Encontradas tanto nas cidades quanto no interior, as redbacks sabem transformar sua teia em uma armadilha mortal. Essas teias não parecem limpas ou bonitas. Elas são emaranhadas e irregulares, estendendo-se de galhos baixos ou fendas até o chão. Essa bagunça não é um erro. É uma armadilha. Qualquer coisa que rasteje perto, especialmente uma cobra pequena, pode se encontrar presa antes mesmo de saber o que aconteceu. Sempre que uma cobra jovem ou pequena fica presa na teia, a aranha se move rapidamente, mordendo a cobra e injetando veneno forte o suficiente para paralisá-la. Uma vez que isso acontece, não há escapatória. Agora, as redbacks não caçam cobras de propósito, mas se a oportunidade surgir, elas não recuam. Eles sabem lidar com algo maior do que eles mesmos, e isso os torna mais perigosos do que parecem. Número 12. Texugos do mel. Os texugos do mel são mais conhecidos por roubar mel e suportar picadas de abelhas, mas isso é apenas parte da história. Esses animais destemidos são onívoros, o que significa que comem de tudo um pouco. Isso inclui cobras, e não apenas as pequenas ou fáceis. Texugos do mel atacam cobras grandes e venenosas sem hesitação. Eles avançam, dentes à mostra, garras para fora, e lutam com toda a força. Morde, arranha e continua até que a cobra não possa mais se mover. O sucesso deles vem de algumas características-chave. Primeiro, a resistência ao veneno. Embora não sejam completamente imunes, eles podem levar uma mordida de uma cobra venenosa e ainda continuar lutando. Mesmo que eles desacelerem por um curto período, geralmente se recuperam e voltam à luta. Depois, há a pele. É grossa e solta. Muito mais resistente do que a maioria dos animais do seu tamanho. As presas das cobras têm dificuldade em perfurá-la. Isso dá ao texugo do mel alguns segundos extras, muitas vezes suficientes para vencer a batalha. Junte tudo isso, a resistência ao veneno, a pele semelhante a uma armadura e aquele estilo de ataque selvagem e agressivo. Não é mistério, porque as cobras escolhem deslizar para longe quando veem essa criatura se aproximando. Número 11. Crocodilos. Uma cobra deslizando perto da água pode pensar que está segura, mas quando um crocodilo está escondido logo abaixo da superfície, essa confiança pode desaparecer rapidamente. Crocodilos são répteis enormes com pele dura e escamosa, e algumas das mandíbulas mais fortes do planeta. Na maioria das vezes, eles vão atrás de peixes ou mamíferos que se aproximam demais da água. Mas quando uma cobra comete o erro de cruzar o caminho de um crocodilo, ela também pode virar almoço. Mesmo que as cobras possam ser rápidas e algumas sejam altamente venenosas, os crocodilos parecem não se importar. Eles ficam imóveis na água, com apenas os olhos acima da superfície. Seu corpo mal se move. Assim que a cobra se aproxima, o crocodilo explode em ação. Em um rápido ataque, ele agarra a cobra com suas mandíbulas poderosas e a esmaga. A mordida é tão forte que a cobra não tem chance de escapar. Os crocodilos não atacam apenas cobras pequenas e inofensivas. Eles também atacam espécies maiores e mais perigosas. Se a cobra tem veneno ou não, isso não faz muita diferença. A pele áspera e grossa do crocodilo o protege de mordidas, e seus ataques rápidos e brutais geralmente deixam a cobra sem tempo para se defender. Para as cobras, estar no lugar errado na hora errada pode significar cruzar o caminho de um crocodilo. E quando isso acontece, quase não há escapatória. Número 10. Perus selvagens.
Você pode não pensar em perus como ousados ou agressivos, mas, na natureza, eles não são as mesmas aves que você vê na mesa de jantar. Perus selvagens são alimentadores oportunistas. Eles comem sementes, gramíneas, insetos e até pequenos animais quando surge a oportunidade. Cobras, absolutamente no cardápio. E os perus raramente viajam sozinhos. Eles se movem em bandos, o que lhes dá uma grande vantagem ao lidar com ameaças. Um único peru pode fugir, mas um grupo? Isso é outra história. As cobras representam uma ameaça real para os perus, especialmente quando se trata de seus ovos e filhotes. Então, quando uma cobra se aproxima demais, os perus reagem rapidamente. Se a cobra for pequena o suficiente, o bando avança. Eles começam a bicar forte e repetidamente. A cobra mal consegue reagir antes de ser dominada. Uma vez morto, os perus não o desperdiçam. Eles o comem. Cobras maiores exigem uma estratégia diferente. Os perus ainda respondem em grupo, mas em vez de atacar diretamente, eles trabalham para intimidar. Eles abrem as asas, fazem chamados de alarme altos e se aproximam da cobra sem chegar muito perto. O objetivo é assustá-la para que vá embora. E, surpreendentemente, muitas vezes funciona. Os perus também têm alguma proteção natural. As pernas deles são cobertas por uma pele grossa e escamosa que ajuda a bloquear mordidas. E suas penas bem compactadas funcionam como uma armadura, dificultando que presas alcancem algo vital. Isso não os torna à prova de mordidas, mas lhes dá uma chance melhor de escapar ilesos. Assim, os perus podem não parecer defensores ferozes, mas, na natureza, são mais do que capazes de defender seu território. Número 9. Guaxinins. Guaxinins podem parecer brincalhões, mas deles um motivo, e eles se transformam em habilidosos matadores de cobras. O que torna os guaxinins tão perigosos para as cobras não são apenas suas garras ou dentes. É a maneira como se movem, como pensam e como agem quando encurralados. À noite, eles procuram com propósito, farejando, virando troncos e verificando cada canto escuro em busca de algo para comer. Insetos, frutas, sapos e peixes estão todos no cardápio, e de vez em quando uma cobra acaba nessa lista. Agora, eles não procuram cobras de propósito. Na maioria das vezes, é azar da cobra. Se um guaxinim tropeçar em uma e se sentir ameaçado, ele não foge, ele luta. E quando luta, ele dá tudo de si. Um guaxinim vai esmagar a cobra com as patas dianteiras e ir direto para a mordida. Normalmente, ele mira na cabeça ou no pescoço. Isso por si só é suficiente para parar a cobra. Se a cobra se debater, o guaxinim pode segurá-la e sacudi-la violentamente. Esse movimento enfraquece a cobra rapidamente. Mas se tudo isso não funcionar, eles ficam criativos. Já foram vistos guaxinins pegando objetos pesados e esmagando a cabeça da cobra. É rápido, é brutal e funciona. Para um guaxinim, uma cobra é mais do que apenas uma ameaça. É proteína, é sobrevivência. É mais uma refeição que o mantém vivo por uma longa noite. Número 8. Ouriços. No mundo dos predadores, tamanho e força muitas vezes roubam a cena. Mas às vezes são os quietos e espinhosos que você precisa observar. Cobras aprendem da maneira difícil quando escolhem o alvo errado, como um ouriço. À primeira vista, um ouriço parece muito macio para ser uma ameaça. Corpo pequeno, nariz trêmulo, passos lentos. Mas não se deixe enganar pelas aparências. Os ouriços têm mais a seu favor do que parece. Por um lado, eles têm alguma resistência a certos tipos de veneno de cobra. Não é imunidade completa, mas ajuda. Seus corpos às vezes conseguem lidar com toxinas que derrubariam outros pequenos animais. Toxinas que afetam os nervos ou causam sangramento nem sempre funcionam da mesma forma neles. Ainda assim, uma mordida no lugar errado, como na perna ou no rosto, pode ser fatal. O que realmente os ajuda a sobreviver, no entanto, são os espinhos, grossos, afiados e rígidos. Eles funcionam como uma armadura. Quando uma cobra ataca, espera carne, mas acaba com a boca cheia de espinhos. Esse tipo de erro pode rasgar o interior de suas mandíbulas e até machucar seu rosto ou pescoço. Enquanto a cobra está desorientada, o ouriço age rapidamente. Ele avança e dá uma mordida, muitas vezes mirando na cabeça da cobra. Uma mordida firme no lugar certo pode acabar com a luta ali mesmo. É uma batalha inesperada, um predador venenoso contra um comedor de insetos espinhoso. Mas, quando tudo termina, o ouriço muitas vezes sai vitorioso. Número 7. Carcajus. Carcajus podem parecer uma mistura entre um gambá e um filhote de urso, mas não são motivo de riso. O que lhes falta em tamanho, compensam em pura luta. Esses animais são conhecidos por desafiar criaturas muito maiores do que eles, e não hesitam quando se trata de cobras venenosas. O nariz de um carcaju é uma de suas melhores ferramentas.
Ele pode farejar presas enterradas sob a neve, terra ou escondidas em grama densa. Esse tipo de habilidade de rastreamento é um problema para cobras que contam com a camuflagem para se manterem seguras. Mas, uma vez que o carcaju se aproxima, o verdadeiro perigo começa. Eles se movem rápido, muito rápido. Suas garras são longas e afiadas, dando-lhes uma vantagem na hora de agarrar, cavar ou segurar qualquer coisa que tente escapar. Eles não perseguem cobras em campo aberto. Eles gostam de esperar escondidos e depois avançar rapidamente sem aviso. Até mesmo cascavéis e mocassins d'água têm dificuldade em reagir a tempo. Se a cobra atacar, muitas vezes não consegue dar uma mordida profunda. A pelagem espessa do carcaju funciona como uma armadura, dando-lhe a chance de terminar a luta. Carcajus não fogem do perigo. Eles vão direto ao encontro dele. E quando se trata de cobras, essa atitude destemida faz toda a diferença. Número 6. Gambás. A maioria das pessoas conhece os gambás por uma coisa, e isso é o seu spray. O cheiro é suficiente para fazer qualquer predador pensar 2 vezes antes de mexer com eles. Mas há mais nos gambás do que apenas isso. Acredite ou não, eles são caçadores habilidosos quando se trata de cobras. Gambás geralmente procuram insetos, vermes e pequenos roedores, como camundongos. Eles cavam na terra farejando insetos e larvas. Mas seu cardápio não é fixo. Ele muda com base no que está por perto. É aí que as cobras entram. Cascavéis, em particular, fazem parte da sua dieta. Veja, os gambás são um dos poucos animais que são imunes ao veneno de cobra. Mesmo doses grandes, do tipo que poderiam matar um cachorro em minutos, não parecem prejudicá-los. Isso dá uma grande vantagem aos gambás. Eles não precisam se preocupar em serem mordidos quando atacam. Eles usam suas garras para desenterrar cobras que se escondem em tocas. Assim que os encontram, eles se movem rapidamente. Seus dentes afiados vão direto para a cabeça ou o pescoço da cobra. A mordida é rápida, e uma vez que a cobra está morta, o gambá a come. Nos meses mais quentes, se você vir um gambá perto do seu quintal ou ao redor da sua propriedade, ele pode estar lhe fazendo um favor. Cascavéis tendem a se afastar de áreas onde os gambás estão ativos. Eles conhecem o risco. Gambás não têm medo deles, e se tiverem a chance, vão matá-los e comê-los. Então, enquanto a maioria das pessoas tenta evitar gambás, as cobras têm uma razão ainda melhor para se manterem afastadas. Número 5. Civetas. A civeta não parece perigosa, mas, para uma cobra, pode ser uma das piores coisas de se encontrar. As civetas se assemelham a gatos de muitas maneiras. Essas criaturas possuem reflexos rápidos e instintos astutos. Além disso, têm um estômago resistente o suficiente para lidar com refeições que a maioria dos animais evita: milípedes tóxicos, cupins agressivos. Coisas que deixariam outros doentes mal afetam o civeta. Isso por si só revela o quão resilientes são seus corpos. Embora cobras não sejam sua principal fonte de alimento, os civetas não recuam diante delas. Se um cruzar seu caminho, a civeta reage sem hesitação. Seus movimentos rápidos ajudam a desviar de golpes mortais. Mais importante, eles sabem quando atacar e exatamente onde morder. O que realmente torna as civetas uma ameaça para as cobras é sua resistência biológica ao veneno. Onde outros animais desabariam com uma única mordida, as civetas mantêm-se firmes. O veneno não sobrecarrega seu sistema. Em muitos casos, afeta-os tanto quanto uma doença leve. Esse tipo de resistência é raro, mesmo entre predadores resistentes. Especialistas acreditam que essa resistência se desenvolveu ao longo do tempo, moldada por sua dieta incomum e pela forma como seus corpos evoluem. Ao consumir criaturas venenosas regularmente, as civetas podem ter construído uma forte defesa natural contra toxinas, incluindo as do veneno de cobra. Assim, embora a civeta possa não parecer perigosa à primeira vista, ela conquistou seu lugar entre os animais que as cobras evitam instintivamente. Então, você consideraria a civeta mais impressionante do que o texugo do mel ou o gambá quando se trata de lutar contra cobras? Deixe-nos saber sua opinião na seção de comentários. Número 4. Suricatas. Há algo audacioso na maneira como os suricatos ficam em pé, escaneando a terra com aqueles olhos afiados. Você não esperaria que criaturas tão pequenas enfrentassem uma cobra, mas elas enfrentam. E não é apenas de vez em quando. Os suricatos são pequenos mamíferos, mas o que lhes falta em tamanho compensam em trabalho em equipe. Eles vivem em grupos unidos e estão sempre atentos ao perigo. Um suricata geralmente fica de vigia enquanto os outros procuram comida ou descansam. No segundo em que uma ameaça é avistada, tudo para. Todos os olhos se voltam para aquele perigo. Se for uma cobra, as coisas ficam sérias rapidamente. Às vezes, cobras entram nos túneis dos suricatas, tentando pegar um desprevenido. Mas no momento em que um se aproxima demais, todo o grupo reage junto. Quando se trata de lidar com cobras, os suricatos têm um sistema. Eles cercam a cobra e atacam de diferentes ângulos. O objetivo deles é confundi-la. Enquanto um distrai, outro morde.
Esse trabalho em equipe desorienta a cobra e dá aos suricatos a chance de atacar repetidamente até que a cobra não seja mais uma ameaça. Eles geralmente vão atrás de cobras menores e não venenosas. Mas, quando necessário, eles também lutarão contra as venenosas. Uma grande vantagem que eles têm é a imunidade. Os suricatos são naturalmente resistentes ao veneno de muitas cobras, assim como de escorpiões e até centopeias. Essa resistência, combinada com sua velocidade e estratégia de grupo, torna os suricatos um problema sério para qualquer cobra. Não são muitos os animais que enfrentam um predador venenoso e saem bem, mas os suricatos conseguem, e fazem isso juntos. Número 3. Secretário. Alguns predadores deslizam de cima. Outros movem-se com propósito cuidadoso através da grama, confiando não no tamanho ou no voo, mas no poder e na precisão. O secretário pertence a esse segundo tipo e não hesita quando uma cobra cruza seu caminho. Esta ave não é nada, como as que você vê empoleiradas em árvores ou voando pelos céus abertos. Passa mais tempo caminhando pela terra do que no ar. Com pernas longas e eretas e um olhar afiado fixo no chão, patrulha espaços abertos em busca de movimento. Seu estilo de caça é focado e deliberado. E quando cobras estão envolvidas, torna-se ainda mais impressionante. Cobras venenosas, incluindo cobras e víboras, fazem parte de sua dieta regular. O secretário não se intimida com o perigo. Ele o enfrenta diretamente. Seu nome em latim, Sagitário Serpentário, significa arqueiro de serpentes. O nome é adequado, mas não pelos motivos que você pode esperar. Em vez de flechas, ele depende da força mortal de suas pernas. Cada golpe atinge com uma força notável. Na verdade, ele pode chutar com uma força 5 vezes maior que o seu próprio peso corporal. Isso é suficiente para esmagar o crânio de uma cobra instantaneamente. O que realmente o diferencia é a velocidade. Ele pode avançar, golpear e recuar antes que a cobra possa reagir. Com garras afiadas, reflexos rápidos e uma abordagem calma, a ave secretária é uma das poucas aves capazes de caçar cobras venenosas com pouco risco para si mesma. Número 2. Gambás. Provavelmente você não esperaria que uma criatura que se move como se tivesse acabado de sair da cama assustasse uma cobra, mas há mais nos gambás do que aparenta. Os gambás geralmente ficam na deles e farejam coisas como frutas, insetos ou restos de comida. Mas, quando os tempos ficam difíceis ou a comida escassa, eles podem ir atrás de algo que você não esperaria, como uma cobra. Agora, os gambás não acordam planejando perseguir cobras. Esse não é bem o estilo deles. Mas, se uma cobra pequena ou ferida cruzar o caminho de um gambá faminto, a cobra pode acabar como jantar. O que torna os gambás realmente interessantes, no entanto, é como eles lidam com o perigo. Se uma cobra ou qualquer outra coisa os ameaçar, eles têm alguns truques. Um dos seus movimentos mais famosos é fingir estar morto. Mas não é apenas cair e ficar parado. Eles se dedicam completamente. Seus corpos ficam frouxos, os olhos olham fixamente, e a respiração desacelera a ponto de ser difícil dizer se estão vivos. Alguns até deixam a língua de fora. O ato pode durar vários minutos e engana muitos possíveis atacantes. Eles também têm uma maneira mais barulhenta de se defender. Se acharem que fingir de morto não vai funcionar, podem sibilar, babar e mostrar seus pequenos dentes afiados. Tudo isso é para assustar o que quer que esteja tentando incomodá-los. Os gambás também são naturalmente resistentes ao veneno de cobras, como cascavéis, cobras cabeça de cobre e mocassins d'água. Isso significa que eles podem ser mordidos e ainda sobreviver. Há uma proteína no sangue deles que impede o veneno de causar danos graves. Cientistas realmente estudaram essas proteínas para ajudar a criar tratamentos para picadas de cobra em humanos. Então sim, cobras podem querer pensar 2 vezes antes de mexer com um. Número 1. Dragão de Komodo. Nos terrenos acidentados da Indonésia, um lagarto se destaca acima dos demais, e nem mesmo cobras venenosas conseguem derrubá-lo. O dragão de Komodo pertence à família dos lagartos monitores, que é um grupo de répteis conhecido por sua força, velocidade e adaptabilidade. Mas o dragão de Komodo se destaca. Não é apenas grande, é um predador dominante, totalmente capaz de se defender contra quase tudo em seu habitat. Graças ao seu tamanho e pura força física, os dragões de Komodo geralmente dominam os ecossistemas em que vivem. Eles estão firmemente no topo da cadeia alimentar, enfrentando poucas ameaças naturais. Seu estilo de caça é direto e agressivo. Quer estejam a mirar insetos, pássaros ou até grandes mamíferos, eles dependem de explosões súbitas de velocidade e força bruta para abater a presa. E ocasionalmente, essa presa inclui cobras. A maioria das cobras, mesmo as perigosas, não são páreo para um dragão de Komodo.
Os adultos podem crescer além de 2,40 metros de comprimento e pesar mais de 150 libras. Seus corpos fortemente musculosos, membros grossos e caudas poderosas os tornam difíceis de ferir. E sua pele, composta por escamas reforçadas e resistentes, serve quase como uma armadura. É o tipo de proteção que a maioria das cobras simplesmente não consegue ultrapassar. Mesmo a cobra-rei, uma das cobras mais venenosas da Terra, enfrenta uma desvantagem séria. Seu veneno pode ser mortal, mas a pele grossa do dragão de Komodo dificulta que as presas penetrem profundamente. E mesmo que a mordida consiga atingir, o dragão raramente recua. Seu corpo é notavelmente resiliente, permitindo que continue lutando muito depois de a maioria dos animais recuar. Os dragões de Komodo não evitam conflitos. Eles os abraçam. Já foram vistos investindo contra porcos, veados e até búfalos d'água. Eles confiam na força, não na furtividade, para vencer. Então, quando uma cobra se depara com um dragão de Komodo, as probabilidades estão fortemente contra a cobra. Bem, animais destemidos são apenas uma parte do quadro maior. Exploramos tudo que faz você parar e pensar: natureza, ciência, o desconhecido e tudo mais. Inscreva-se agora para estar preparado para o que vier a seguir. Obrigado por assistir. Vejo você no próximo vídeo.